O que a Igreja Católica Romana ensina sobre a salvação? David Crouch. Por causa do movimento ecumênico, um crescente número de católicos tornou-se familiarizado com a terminologia bíblica sobre a salvação. Alguns têm sido treinados para responder afirmativamente à pergunta: você é salvo? Você nasceu de novo? O problema é que eles não querem dizer com isso o mesmo que a Bíblia diz. A doutrina da salvação de Roma não é o verdadeiro evangelho da salvação completa e correta. Através da fé pessoal em Cristo, é o evangelho de obras, algumas vezes sob disfarce da graça. A doutrina da Igreja Católica Romana pode ser resumida conforme segue. Número 1. Roma ensina que Cristo, tendo comprado a redenção pelo seu sangue e morte, entregou-a a Ícar, para ser distribuída aos homens através dos sacramentos. A Igreja Católica, Jesus comprou a salvação com seu sangue e entregou essa salvação à Igreja Católica. O Evangelho de Roma centraliza-se na Igreja Católica Apostólica Romana, no Papa e nos sacramentos. Conquanto o catolicismo ensine que Cristo morreu na cruz para adquirir a salvação do homem, ele não se satisfaz simplesmente convidando o homem para receber esta salvação pela fé, diretamente no Cristo ressurreto. Considera as seguintes citações do Concílio do Vaticano II. Pois o Filho unigênito de Deus ganhou um tesouro para a igreja militante. Ele o confiou ao bem-aventurado Pedro, portador da chave do céu, e aos seus sucessores, os quais são os vigários de Cristo na terra, para que eles possam distribuí-lo aos fiéis para a salvação deles. Eles podem aplicá-lo com misericórdia a causas razoáveis, a todos os que estiverem se arrependido e confessado seus pecados. Algumas vezes eles podem remir completamente, mas outras vezes apenas parcialmente. O castigo temporal devido ao pecado de um modo geral ou de modos especiais, conforme a visão do Senhor, pelos méritos da bendita Mãe de Deus e de todos os eleitos, são conhecidos para serem acrescentados a este tesouro. Vaticano, número 2, Constituição sobre a Liturgia Sagrada, Constituição Apostólica sobre a Revisão de Indulgências, capítulo 4, 7, página 80. Pois é somente através da Igreja Católica, a qual é o auxílio universal à salvação, que a plenitude dos meios de salvação pode ser obtida. Somente ao colégio apostólico, do qual Pedro é a cabeça. Nós cremos que o nosso Senhor confiou as bênçãos da nova aliança, a fim de estabelecer na terra o único corpo de Cristo, o qual deve ser incorporados todos os que de algum modo pertencem ao povo de Deus. Vaticano II, Decreto sobre o Ecumenismo, capítulo 1, 3, página 415. Número 2. O plano de salvação de Roma tem vários passos. O primeiro passo é o batismo. De acordo com Roma, a salvação começa com o batismo. Pode ser o batismo infantil, aos que nasceram em lares católicos, ou o batismo adulto para os que chegaram à Igreja Católica Apostólica Romana mais tarde. De qualquer maneira, a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que pelo batismo uma pessoa pode receber a vida espiritual. Pelo sacramento do batismo, sempre que for conferido da maneira que o Senhor determinou e recebido com apropriadas disposições da alma, o homem se torna verdadeiramente incorporado ao Cristo crucificado e glorificado, e é renascido para compartilhar a vida divina. Vaticano II, Decret on Ecumenisme, capítulo 3º, capítulo, parte 2, capítulo 22, página 427. Os passos seguintes são os outros sacramentos da Igreja. Após o batismo, uma pessoa é considerada como sendo nascida de novo e ser parte da Igreja. É dito que a nova vida deve ser norteada e mantida viva através da confirmação, da missa, da penitência, dos sacramentos católicos. Exatamente como foi enviado pelo Pai, ele também enviou os apóstolos para que eles pudessem pregar o Evangelho a toda criatura e proclamar que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte, nos conduziu ao reino de seu Pai. Mas ele também quis que a obra da salvação que ele pregou deveria ser exercida através do sacrifício e dos sacramentos, em torno do qual toda a vida litúrgica ritualística se movimenta. Vaticano II, Constituição e Sacrifícios Litúrgicos, ou Sacramentos Litúrgicos, capítulo 1, parte 1, capítulo 5 e 6, páginas 23 e 24. Os 7 sacramentos são os meios necessários estabelecidos por Cristo.
através dos quais a sua graça redentora, santificante e doadora da vida, é concedida às almas dos indivíduos. Vós deveis centralizar a vida nos sacramentos estabelecidos por Cristo, se quiserdes salvar a vossa alma. Os sacramentos são a fonte da nossa vida real, a vida divina que vos unirá a Deus neste mundo e na eternidade. Que não venhais a pensar que podeis prosseguir sem os sacramentos. Sem eles vossa alma morrerá. Se de modo algum receberdes os sacramentos, não recebereis a graça. Se não os receberdes apropriadamente, isto é, se os receberdes raramente com pouca devoção, recebereis menos graça. Livro de L.G. Lovazic, de Eucaristia em Católica Vida, página 14 e 15. Então vemos que o plano da Igreja Católica Apostólica Romana é fé em Cristo, mais batismo, mais continuar nos sacramentos. Roma ensina, terceiro motivo, que a salvação é pela graça de Deus através de Cristo e é recebida pela fé, mas ela nega que a salvação seja somente pela graça e somente pela fé. A declaração seguinte é feita por um moderno sacerdote romano, bem conhecido pela sua ênfase sobre a necessidade da fé pessoal no exercício dos sacramentos. Contudo, ele tem o cuidado de dizer que os sacramentos são tão necessários quanto a fé. Nos últimos anos, a Igreja tem sempre reiterado que somos salvos pela fé e os sacramentos da fé. Ambos são necessários. J.D. Crichton, Christian Celebration the Sacraments, página 65. A Igreja Católica redefine a graça. Quando o sacerdote católico romano fala da salvação através da fé em Jesus Cristo, ele não quer dizer a graça merecida e gratuita, pela qual um crente pecador é eterno e completamente salvo do pecado. Por graça, a Igreja Católica Romana significa a ajuda de Deus para viver uma vida reta. Considere as seguintes citações do Vaticano II. Todos os filhos da Igreja deveriam, contudo, lembrar-se de que a sua exaltada condição resulta não dos seus próprios méritos, mas da graça de Cristo. Se eles não responderem em pensamento, em palavra, em obras aquela graça, então não apenas não serão salvos, mas serão mais severamente julgados. Vaticano II, Dogmatic Constitution on the Church, capítulo 2, capítulo 14, página 337. Este é um tipo estranho de graça. É uma graça que não resulta numa certeza eterna, mas apenas na possibilidade de satisfazer as exigências de Deus. É uma mistura sutil de graça mais obras, a qual é condenada em Gálatas capítulo 1, no verso 6 ao 8. Na próxima parte veremos a resposta da Bíblia à doutrina da salvação de Roma.